Hoje eu vou te ensinar o método Dona de como desviciar do celular em 10 dias. Isso mesmo, eu vou te entregar o passo a passo do que fazer nesses 10 dias para você vencer o uso excessivo e desordenado do celular e recuperar o domínio sobre si mesmo e voltar a ser dona da sua vida. Afinal de contas, nos dias de hoje, quem pode dizer que não está padecendo em maior ou menor grau desse mal moderno? Quem, honestamente falando, não vai reconhecer que já sente e percebe alguns prejuízos e danos em diversas áreas da sua vida, na sua produtividade, no seu trabalho, na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, na sua vida intelectual, na sua saúde mental, que provavelmente já deve estar aí um pouco comprometido por causa disso. Sabe aquela situação que você pega o celular para ver alguma coisinha ali, mas aí de coisinha em coisinha que chama a sua atenção, outra coisa ali, outra coisa aqui, quando você vê, piscou, já passou meia hora, já passou uma hora, e aí quando você acorda e se dá conta disso e vê o relógio, olha o tempo que passou, aí você cai em si, aí vem aquele sentimento assim, puxa vida, o que eu fui fazer, né? Quanto tempo jogado fora? De repente você se atrasou por algum compromisso, alguma coisa assim, deixou de fazer coisas importantes que você precisava fazer e já foi. Esse tempo já foi, não volta mais. Quem nunca passou por uma situação dessa, que atira a primeira pedra, mas provavelmente você deve fazer parte da grande maioria das pessoas que sabe bem do que eu estou falando. Então, como que surgiu o método Dona? Surgiu de um incômodo pessoal. Primeiramente aqui na minha vida, eu comecei a perceber alguns desses momentos acontecendo, se repetindo ali com uma certa frequência. Isso foi me incomodando bastante. Momentos que me desviavam do meu roteiro do dia, da minha rota, da minha agenda, do meu planejamento, que me atrapalhavam. Eu comecei a perceber também uma certa dispersão interior, um barulho interior, uma distração, uma dificuldade mesmo de me recolher, por exemplo, para minha oração, para ler um livro, alguma atividade que exigisse de mim um pouco mais de concentração e de recolhimento. Então isso foi me incomodando e como eu já disse para vocês aqui em outros vídeos, né? Hoje eu estou vivendo uma fase da minha vida assim, num modo muito resolutivo dos problemas. Então, qualquer coisa que começa a me incomodar, que eu começo a perceber que não está funcionando bem, eu ligo o modo resolve. Quem é de casa aqui já me ouviu usando essa expressão, que é justamente partir para o ataque diante do problema, do desafio e não ficar naquela postura de tá ruim, não tá legal, não tá dando muito certo, mas vai vivendo a si mesmo e vai se acostumando com o problema. Então eu dei um basta e falei, não, eu preciso encontrar uma solução, uma forma de resolver isso aqui, de melhorar isso que não tá legal. Foi quando eu parti então para as pesquisas, fui buscando materiais, conteúdos que pudessem me ajudar a resolver isso. Então eu fui atrás de conteúdos de neurociência, da terapia cognitivo-comportamental, técnicas de coach, fui juntando isso tudo, colhendo esse monte de dados, de informação, de sugestões e fui testando algumas coisas, alguns comportamentos diferentes, fui percebendo o que funcionava, o que não funcionava comigo, o que dava resultado ou não, e fui aos pouquinhos desenvolvendo o método Dona, e com isso eu pude testá-lo comigo, funcionou, foi ótimo, me ajudou bastante. A partir de então, eu ensinei ele para algumas pacientes minhas que colocaram em prática também, e que logo ali naquele período de 10 dias, perceberam resultados significativos e positivos na sua vida. Então, com isso eu pude testar e validar o método já com várias pessoas e perceber a eficácia dele. Então é esse ouro que eu vou te entregar hoje aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final. Antes da gente seguir na explicação do método, coloca aqui para mim nos comentários. Vamos bater esse papo, fazer essa troca. Tá todo mundo no mesmo barco. Me diga aqui nos comentários como que você se encontra hoje. Nesse assunto, esse tópico do celular, do uso do celular excessivo, desordenado, essa coisa da distração, da procrastinação por conta do celular, da perda de tempo que ele vai muitas vezes ocasionando no nosso dia a dia, na nossa vida. Como que você se encontra? Qual o grau de comprometimento, de prejuízo que você vai percebendo aí na sua vida? Se é grande, se é pequeno? Vamos bater esse papo, trocar essas experiências aqui. Então vamos ao método Dona. A palavra Dona é um acrônimo onde as letras que compõem a palavra são as iniciais de cada um dos passos do método. Logo, é um método com 4 passos, cada passo tem uma quantidade de dias e que somados todos vão dar 10 dias no total.
E a gente utiliza também o que a gente chama de técnica do empilhamento, onde cada passo vai sendo empilhado em cima do outro, eles não se excluem, eles vão sendo somados, sobrepostos um ao outro, um vai reforçando o outro e vai dando ali prosseguimento ao método. O primeiro passo do método, o da letra D, ele vai durar 3 dias e você vai desativar as notificações do seu celular. Isso, você vai desativar os sons, as chamadas ali de notificação para você. Por quê? Se você fica o tempo todo recebendo esse estímulo auditivo que chama você, chama a sua atenção, desvia a sua atenção do que você está fazendo ali naquele momento presente, vai despertar em você o interesse, a curiosidade de saber o que é, vai que é uma coisa muito importante, vai que é alguém muito importante para você, e aí você vai ter que parar para ir ali dar uma olhada. No que você para, né, já desviou a sua atenção do que você estava fazendo, para e vai olhar o que chegou naquela notificação, aí você acaba se perdendo ali em outras notificações, você acaba sendo envolvida e capturada por outros estímulos, você entra um pouquinho em cada rede social e aí o tempo vai correndo aí por entre os seus dedos. Então, quando você elimina o som de notificação, você já não tem toda hora a todo momento, frequentemente, esse estímulo auditivo te chamando. Como é que a gente vai fazer isso? Calma, né? Porque você pode estar pensando, Luana, mas se meu filho mandar mensagem e tal, então eu encontrei uma forma de lidar com isso. Existem algumas notificações, pouquíssimas, que você vai deixar sim, ok? Aplicativo, gente, de um modo geral, silencia tudo, né? Silencia, deixa chegar a notificação ali, se é importante para você, por imagem ali no seu celular, na tela de início, né? Então, você vai receber a notificação, você só vai tirar o som das notificações para não ficar te chamando o tempo todo. Então, tira dos aplicativos de um modo geral. O WhatsApp, que geralmente é o que mais chama a gente, ali no WhatsApp, grupos, silêncio total para sempre. Então, sempre que você entrar em algum grupo ou nos grupos que você já estiver, se você não fez isso ainda, faça assim que você terminar de assistir esse vídeo. Entra lá no grupo na opção de notificações e vai ter lá aquela opção para você marcar. Silenciar notificações. Durante quanto tempo? Aí eu não me lembro as opções. 1 mês, 1 ano. Eu me lembro bem da última. Para sempre. Você vai marcar aquela ali. Você vai silenciar para sempre as notificações de todos os grupos. Porque grupo, gente, não dá, né? Para você ficar recebendo notificação. Tem grupo que é mais quietinho, mas tem grupo que o pessoal fala o tempo todo, então é frenético ali, as mensagens chegando. Então você vai silenciar de todos. Agora, a questão são os seus contatos particulares, considerando que talvez você já esteja com seus grupos todos silenciados, mas geralmente os contatos privados a gente costuma deixar ele com som de notificação. E é esse que é o ponto principal aqui desse passo do método. Você vai silenciar também essas notificações dos contatos privados. Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar no seu WhatsApp, aí vai lá nas configurações, você vai em notificações e vai selecionar qual som, qual vai ser o seu padrão do WhatsApp. Nenhum. Você vai selecionar essa opção, nenhum. Esse vai ser o padrão de som de notificação de todos os seus contatos do seu WhatsApp. Depois disso, o que você vai fazer? Caso você tenha algum contato que seja muito importante para você, que você olhe a mensagem logo que chega, que você responda logo que a mensagem chega, seja por uma opção sua, um desejo seu, alguém que você se importa muito, ou seja, por um dever de obrigação mesmo. O chefe do seu trabalho que você não pode deixar de responder na hora que ele te manda mensagem, alguma coisa desse tipo. Então você vai nesses contatos específicos, lá na conversa desse contato privado, você vai lá na opção de notificações, né? Quando você entra lá na foto desse contato, vai ter as opções de configuração ali daquela conversa em específico. Você vai nas notificações e vai escolher um som diferente daquele padrão, que é o nenhum. Você vai colocar um som para esse contato seu privado. Então, somente esse contato que você escolheu, você vai receber um som de notificação quando ele te mandar uma mensagem.
Então pode ser o seu marido, pode ser os seus filhos, o seu chefe, seja lá quem for que você vai escolher. Poucas pessoas, tá, gente? Senão vai continuar chegando muita notificação para você. A gente quer eliminar o máximo possível esses toques aí chegando, essas distrações para você. Então, um grupo bem seleto de pessoas ali escolhidas a dedo que você vai colocar som de notificação. Uma sugestão, uma dica assim que eu te dou é de repente você colocar até mesmo um som diferente para pessoas diferentes, que aí você vai saber exatamente quem está te mandando a mensagem naquele momento. Por exemplo, o meu marido, ele é a grande prioridade para mim, então claro que o contato dele tem som aqui de notificação no meu celular, e desde que a gente namorava, na verdade eu acho até que foi antes do namoro, quando eu já estava ali completamente apaixonada por ele, eu coloquei um toque diferente, um som, uma notificação com um som diferente no contato dele. Então eu já sabia, sempre que chegava aquele plim, eu já sabia que era ele me chamando. O coração já disparava ali, eu já largava tudo, como eu faço até hoje. Dentro do possível, né? Eu largo tudo para responder ele na hora, para olhar e responder a mensagem dele na hora. Aí com os meus filhos eu já coloquei um outro toque diferente, então quando aquele toque chega, eu já sei que são os meus filhos, que eu também faço questão, eu quero isso, não por urgência, por necessidade, já são adultos os meus filhos, mas eu desejo, é por amor, eu quero olhar na hora a mensagem deles, eu quero responder na hora que chega, dentro das minhas possibilidades. Então, fica também essa dica bônus aí para você de botar toques diferentes, personalizados, né? É isso, uma forma de você personalizar o toque, o som de notificação de alguns contatos especiais aí para você. Então esse foi o primeiro passo do método Dona, desativar as notificações do celular. Vamos para o segundo passo, você vai manter o primeiro e agora nos próximos 3 dias, o primeiro passo dura 3 dias, agora serão mais 3 dias que você vai fazer o quê? Você vai ocultar da sua vista o celular, o aparelho celular, e tentar deixar ele o mais distante possível do seu corpo, da sua mão. Você vai criar uma distância dele de você. E por que você vai fazer isso? Quando você tira o celular da sua vista e você cria uma distância dele para o seu corpo, para a sua mão, você quebra aquele modo automático de pegar o celular a todo instante, sempre que você lembra de qualquer coisa que você precisa fazer e que provavelmente o celular tem uma função que atende à sua necessidade naquele momento. Porque afinal de contas ele reúne hoje em dia, né, dezenas de funções do celular, ele é multiuso mesmo. Então, você lembra de qualquer coisa e você vai lá e olha o calendário, você olha uma calculadora, você faz uma pesquisa no Google, você entra na sua galeria de imagens, você vai mandar uma mensagem para alguém, enfim, você sabe do que eu estou falando, né? Então, quando ele está distante de você, você criou minimamente, mas o necessário ali, o bastante, essa distância para dar tempo de você pensar. Afinal de contas, você está querendo se ajudar, né? Você é adulto, está querendo vencer esse vício aí do uso do celular. Então, vai dar tempo de você pensar. Será que eu preciso ver isso agora mesmo? Na hora que der aquela vontade assim, opa, deixa eu pesquisar isso aqui rapidinho, deixa eu ver esse negócio aqui. Você vai pensar, eu preciso parar o que eu estou fazendo agora para olhar o celular? Ou posso esperar para daqui a pouco? Eu posso terminar o que eu estou fazendo? Então você vai vencendo esse padrão, assim, esse modo automático de pegar o celular sem nem pensar. Porque quando ele está ali, né, na sua mão, perto de você, é assim, você já nem pensa mais. Outra coisa importante é o que? A própria física, as leis da física vão explicar para você o ganho de você colocar essa distância física sua para o celular. Na lei da atração da física, quanto maior a distância entre os corpos, menor é a força de atração que eles exercem entre si. E o contrário também acontece. Quanto menor é essa distância entre os corpos, maior é a força de atração entre eles. Então você vai aumentar essa distância sua do celular para diminuir a força de atração dele. Luana, mas o que as pessoas vão pensar se eu não responder a mensagem na hora? Pessoal, entendam isso de uma vez por todas. Você não tem gerência sobre o que se passa na cabeça das pessoas. Então você não deve ficar fazendo as suas escolhas, decidindo a sua vida, movida por essa preocupação excessiva acerca do que pensam ou deixam de pensar sobre você. Isso é um problema da pessoa, ela que tem que lidar com isso. E olha, não é que você vai deixar o celular lá no cantinho, silenciado, né, longe da sua vista, e você nunca mais vai responder as mensagens. Não é isso, claro.
Você só está fazendo a escolha de pegar o seu celular, responder as suas mensagens que chegaram no momento mais adequado para você, dentro daquilo que você planejou para o seu dia, dentro daquilo que faz sentido para você no seu roteiro e do que você está querendo para você, para a sua vida, de melhorar, como eu falei, a sua saúde mental, a sua concentração, o seu foco. Então é essa a escolha que você está fazendo, de não submeter mais a sua agenda à agenda das pessoas, à programação das pessoas. Chegou uma mensagem de alguém, eu paro o que eu estou fazendo e vou lá responder. Aí começa a fazer outra coisa, chegou outra mensagem, paro na hora de novo para responder. Está sendo interrompida o tempo todo, sua agenda está sendo interrompida e quebrada o tempo todo pela agenda de todas as outras pessoas que te mandam mensagem. É isso que você vai parar de fazer. Claro que cada um é que tem condições de avaliar a sua circunstância, com quem você lida, trata, né? Como é que é a sua vida e a dinâmica da sua vida, e que vai saber se pode deixar para depois, se não pode deixar, se são clientes que te procuram para fechar um negócio, se você tem que responder rápido ali, dependendo do que for o seu trabalho, enfim, cada um sabe de si. Pega a mensagem, pega a ideia e aplica dentro da sua realidade, mas o principal é entender isso. Pare de ficar o tempo todo preocupada com o que pensam de mim, o que vão pensar de mim e agir movida por isso. Nesse segundo passo do método Dona, para que você fique tranquila de deixar o celular longe de você, longe da sua vista, e pode ser que chegue uma ligação urgente, uma mensagem de alguém importante lá, daqueles seus contatos especiais que você deixou, toque de notificação. E aí, como é que você vai fazer se você está longe? E aí você pode ficar preocupada de não ouvir a chamada e tal. Então, a solução para esse problema é o quê? Você vai simplesmente subir o volume dos toques ali do seu celular. Você vai subir o volume, simples assim. Porque normalmente quando o celular está perto da gente, né, que a gente mantinha ele o tempo todo ali na mão, pertinho, no bolso, alguma coisa desse tipo, geralmente a gente deixava o toque bem baixinho, mínimo, às vezes no silencioso mesmo, só vibrando, porque não tinha necessidade de estar alto o volume, você estava perto dele. Agora, com o celular longe de você, você vai fazer isso, você vai subir o volume do celular, que aí você vai conseguir. Onde você estiver na casa, assim, você vai ouvir e vai lá ver o que é, porque aí é bem selecionado esses toques. Além disso, eu falei de você fazer isso dentro de casa, né? De você colocar ele num cômodo que você transita pouco, né? Que você fica pouco durante o dia, um lugar que está ali meio fora mesmo da sua vista. Deixa ele ali meio que escondidinho. Não precisa se esconder a ponto de depois você nem lembrar onde você colocou. Não, só mesmo deixar em algum lugar que você não fica muito, que você não vê muito ele o tempo todo meio longe assim de você. Agora, quando você está no seu trabalho, né? Quando você vai para a rua, enfim, aí já não é possível fazer dessa forma, especificamente, assim, radicalmente, mas você pode tentar, assim, colocar isso em prática, criar essa distância, tirar ele da sua vista, para romper esse padrão automático de pegar o celular a todo instante. Então, no seu trabalho, se você trabalha no computador, por exemplo, você pode pegar o celular e colocar ali dentro de uma gaveta, que você não está vendo ele o tempo todo. Então você vai tentar adaptar para a sua realidade esse princípio, essa ideia de tirar ele da sua vista e tirar ele do alcance próximo da sua mão. Se você não tem como, se você tem que trabalhar com o celular, você tem que ficar ali com o celular na sua mão o tempo todo, a maior parte do tempo ali no seu dia, no seu trabalho, você vai usar esse segundo passo do método, você vai fazer isso, vai distanciar do celular o máximo que você puder, beleza? Então, quando você estiver em casa e puder, você faz isso, o máximo de tempo que você puder já vai te ajudar. Claro que o efeito vai ser mais demorado, né? Porque vai ter uma intensidade menor nesse comportamento, de menos tempo mesmo, mas vai ajudar também, ok? Então, ao final de 6 dias, o que você já tem? Você já diminuiu, já eliminou aqueles excesso de notificações desnecessárias e excedentes que chegavam para você, te distraindo e te chamando o tempo todo. Você já venceu esse modo automático de pegar o celular a qualquer instante sem nem pensar no que você está fazendo. E aí agora a gente vai passar para o terceiro passo do método Dona. Você vai manter o passo 1, vai manter o passo 2 e agora nos próximos 3 dias você vai incluir o passo 3, que é neutralizar os micro-usos do celular. O que seria isso?
Sabe aqueles espaços de transição no seu dia a dia entre uma atividade e outra, entre um cômodo e outro da casa, que você logo pega o celular para ver alguma coisinha ali? Você vai evitar fazer isso, você vai neutralizar esses micro-usos. Por exemplo, você vai usar o elevador, aí você já pegaria o celular naquela hora, você não vai fazer isso. Parou no semáforo no trânsito, você pegaria o celular nessa hora, você não vai pegar. Entre um cômodo e outro da casa, que você às vezes ia com o celular na mão olhando ali alguma coisa, você também não vai fazer. Então você vai neutralizar esses micro-usos do celular no seu dia a dia, durante esses 3 próximos dias. Ao final desses 9 dias, você já vai perceber um efeito muito grande em você. Porém, esses efeitos, eles provavelmente vão estar assim, meio soltos na sua cabeça, uma ideia meio vaga, uma percepção, um sentimento, mas tudo muito vago e solto aqui na sua cabeça. É aí que entra o 4º passo do método Dona. No 10º e último dia do método, o que você vai fazer? Você vai anotar e assumir os efeitos do método na sua vida, os resultados, né, positivos, como que foi essa experiência, o que você foi percebendo. Observa, faz memória desses últimos 9 dias e veja se você não teve situações que você até mesmo se surpreendeu de pensar assim: caramba, eu fiz diferente do que eu faria numa situação semelhante antes de começar a usar o método. Eu já aqui agi de outra forma, eu já reagi de outra forma. Então os seus comportamentos já foram mudando. Isso tudo você vai escrever, porque quando a gente escreve, gente, essa ideia vaga, essa percepção vaga, ela toma forma, ela toma contorno, porque a palavra, ela faz isso, ela ordena, ela dá contorno às realidades abstratas da nossa vida. Então você vai dar nome aos resultados, aos efeitos, a tudo que você foi realmente sentindo e percebendo ao longo desses dias, e vai assumir tudo isso na sua vida. Chegando no 10º dia do método, chegando ao final dos 4 passos do método, o que você vai fazer agora? Bem, como você quer se ajudar, como eu disse, você quer continuar, você está se sentindo ótima, você está se sentindo libérrima do uso do celular, nesse relacionamento ali com o celular, está se sentindo mais fortalecida, mais presente, mais atenta, mais inteira no que você está fazendo, você percebeu já, você ganhou isso nesses 10 dias, então é claro, gente, que você vai precisar continuar seguindo com esses comportamentos, né? Então são mudanças que você fez nesses 10 dias, mudanças comportamentais que trouxeram para você esse resultado positivo. Se você voltar a ter os comportamentos de antes, de colocar o som de volta no celular, das notificações todas, deixar ele perto de você, na sua mão o tempo todo, enfim, se você voltar a agir como antes, você vai voltar tudo de novo, aquele vício de antes, rapidamente, né? Então, acho que isso é bem fácil de perceber, de imaginar, né? Então, você vai continuar. Pelo menos esses 3 primeiros passos, você mantenha esse novo estilo de vida, de comportamento e de relacionamento com o celular e de saúde mental, de saúde espiritual, saúde relacional, tudo isso, ok? Então vamos recapitular os passos do método Dona. Nós temos 4 passos que vão durar 10 dias no total. O primeiro passo, você vai desativar as notificações do celular, as notificações desnecessárias e excedentes do celular. Esse primeiro passo vai durar 3 dias. No segundo passo do método Dona, você vai ocultar, ocultar da sua vista o celular, tirar ele de perto de você, criar uma distância do celular, da sua mão, da sua presença, do seu corpo, uma distância física que você vai fazer isso. Esse segundo passo também vai durar 3 dias e você não deixou o primeiro, você continua aqui no segundo. E tendo feito o primeiro passo, o segundo passo, agora você vai incluir o terceiro passo, que vai durar mais 3 dias também, onde você vai neutralizar os micro-usos do celular. Nos seus espaços de transição, espaços vazios do dia a dia, você não vai mais preencher
com o uso do celular. Vai estar atenta a isso para evitar esses micro-usos no seu dia a dia. E no 10º dia, no 4º e último passo do método Dona, você vai anotar e assumir os efeitos positivos, os resultados significativos que você percebeu, identificou, sentiu, constatou depois desses 10 dias com essas mudanças comportamentais que você fez na sua vida e que te fizeram tão bem, eu tenho certeza disso. Gente, eu espero que você coloque isso em prática. Eu quero te pedir para você colocar aqui, se isso fez sentido para você, gerou uma esperança em você, você sente que está precisando realmente dessa ajuda e que você vai fazer esse teste, coloca aqui nos comentários pra gente. Assume esse compromisso publicamente, diga: Luana, pessoal, eu vou adotar o método Dona a partir de hoje. E aí eu vou te fazer uma proposta melhor ainda. Daqui a 10 dias você voltar aqui nos nossos comentários, nesse vídeo, e compartilhar com a gente o retorno, né? Nos dar um retorno de como foi essa experiência, se te ajudou, se você conseguiu, se você não conseguiu, quais as dificuldades que você teve em cada passo, em algum passo específico. A gente pode, se for preciso, fazendo com a sua contribuição, a gente fazendo ajustes no método, a gente pode ir encontrando juntas soluções, alternativas para quem tem outras dinâmicas de vida, outra forma de vida diferente da minha, diferente da sua, e que de repente desse jeitinho que eu coloquei aqui não vai conseguir aplicar bem, não vai ser muito viável, mas que encontrou, usando esses princípios que eu trouxe aqui, uma opção alternativa para conseguir, vencer o vício desse uso excessivo e desordenado do celular. E aí, se isso te ajudou, se você conhece pessoas que estão precisando dessa ajuda também, envie esse vídeo, gente, não custa nada, curte ali o vídeo, se inscreve no canal, o canal está começando, a gente está com essa ideia de trazer conteúdos realmente relevantes, úteis, que vão te ajudar, coisas que eu vou experimentando na minha vida, que vai me ajudando e eu quero compartilhar com vocês, mas todo engajamento seu aqui no canal hoje vai ser muito bom, vai ajudar a alavancar, vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é útil para outras pessoas também, pode interessar outras pessoas também, e aí o algoritmo vai entregando para todo mundo. Então vamos criar essa corrente do bem com esse material aqui, que a gente sabe que tem muita gente aí sofrendo com isso, precisando desse ouro aqui que eu entreguei para você hoje. Então envia esse vídeo aqui para um monte de pessoas aí, das suas amigas, seus parentes e tal, que vão ser beneficiados também por esse método, o método Dona. Ok? Espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!